Olá pessoal, aqui quem vos fala é Joab Rocha. Estamos aí para o último vídeo dessa série de reflexão sobre o medo. Nós iremos falar nesse momento sobre o medo da morte, né? O medo da morte. Mas antes disso eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, se inscrever para que você possa receber essas reflexões diárias, né? Você possa compartilhar também, a fim de que essa mensagem ela possa chegar para mais pessoas, a fim de que essa mensagem que tem impactado a sua vida, ela também possa impactar a vida de outras pessoas, né? E eu gostaria também no final de estar orando pela sua vida. Então vamos lá para essa última reflexão baseada nesse tema sobre o medo, né, nos imperativos de Jesus. Gostaria de ler com você Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse tema, né, da morte é um tema que as pessoas não gostam muito, né, de falar. Quem gosta de falar nem da morte dos outros e nem da sua própria morte. Mas é uma certeza que, embora nós às vezes ignoramos, né, como diz o Mahatma Gandhi, que o ser humano, o homem vive como se nunca fosse morrer e morre sem nunca ter vivido. Embora nós ignoramos essa questão de que um dia nós iremos morrer, isso é uma verdade incontestável. À medida que o tempo passa, à medida que os cabelos brancos vão chegando, à medida que o vigor vai indo embora, é um sinal de que nós somos passageiros aqui nessa terra. É um sinal de que a nossa vida aqui nessa terra é apenas por um determinado tempo. Há muito mais a ser vivido, né, após o período da morte. E às vezes as pessoas temem e elas se fazem, né, essa seguinte pergunta: o que será que vem após a morte? O que será que há depois da morte? Para muitos filósofos ateus, dizem que a morte precisa ser temida porque ela tira todo o significado da vida. Para muita gente, né, que não acredita, não tem uma esperança, a morte é o fim de tudo, porque ela não acredita que há uma vida após a morte. Ela não acredita que haja nada após nós darmos o último suspiro aqui nessa terra. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada e quando nós lemos esse texto de Jesus e mais alguns textos, nós podemos observar que a Bíblia tem uma mensagem para nós acerca desse assunto tão delicado, esse assunto tão delicado que às vezes nós não conseguimos, né, ou não queremos tratar. E o que a Bíblia vai dizer acerca desse assunto? Ela vai dizer que a morte não é o fim. Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo de número 1, a partir do versículo 21, ele vai dizer que o desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor, né? Ele chega até dizer que o morrer é lucro, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro, porque na sua morte ele estaria mais próximo de Jesus. O que eu quero te dizer é que você tem essa certeza da morte, mas eu quero te dizer
que a Bíblia nos dá esperança após a morte. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, eles vão ao encontro de Jesus depois da morte. A morte, para aqueles que creem em Deus, para aqueles que creem em Jesus como único e suficiente Salvador, a morte não é o fim. Ela é apenas o início de uma vida de glória. Muitas pessoas vivem aprisionadas pelo medo da morte e não conseguem viver a vida de fato. Mas eu quero te convidar a carregar essa certeza da vida eterna. Porque se você carregar essa certeza da vida eterna, você vai viver a vida em sua plenitude, sabendo que quando você der o último suspiro, né, aqui nessa terra, há uma eternidade de glória reservada para a sua vida. Há uma eternidade de glória reservada para você, a fim de que você não venha temer a morte, né? Não viver preso, aprisionado pelo medo da morte, mas que você possa carregar essa esperança bendita de que a morte não é o fim, a morte é o princípio de uma vida perfeita. Quando nós darmos o último suspiro aqui nessa terra, nós abriremos os nossos olhos na eternidade perfeita com Deus. E talvez você pergunte, mas e como vai ser isso, né? A esperança que nós temos é que após a volta de Jesus, nós encontraremos, né? Nós teremos, na verdade, um corpo glorificado. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão transformados a fim de que possam viver eternamente com Deus. Então, se você carrega essa esperança, ou se você teme o medo da morte, está faltando essa esperança, quero te convidar a você depositar sua fé em Jesus, a depositar a sua fé nele, porque quando você deposita a sua fé em Jesus, você tem a certeza de que a morte não é o fim, é apenas o início de uma vida perfeita, sem dor, uma vida perfeita, sem lágrimas, sem todas as fadigas deste mundo. É o início de uma vida perfeita. É por isso que Paulo, vou citar mais uma vez, ele fala com propriedade que para ele o morrer é lucro, porque a morte o leva, serviria como uma carruagem que o levaria para a eternidade, para os braços daquele que ele viveu e serviu a sua vida inteira. Então, se você não quer viver aprisionado com o medo da morte, eu quero te convidar a você depositar a sua fé em Jesus, porque a promessa dele, conforme nós lemos aqui nesse texto, é que ele vai voltar e vai buscar a tua igreja, e nós teremos uma eternidade para viver ao lado dele. Então eu gostaria de orar pela sua vida nesse momento. Senhor Deus, Senhor, vai ao encontro dessa vida aflita, desse coração angustiado, com medo, seja medo da morte, seja medo de qualquer outra coisa, que o Senhor possa ir ao encontro dessa pessoa, fazer uma obra, Senhor, salvar, libertar, dar uma nova esperança. É o que eu te peço, no nome de Jesus.